Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a essa série de vídeos, essa série de lives do Viver Yoga Personal. E aqui nós discutimos estratégias para que você, profissional de yoga, consiga se eu estou colocando aqui, começando também pelo YouTube, que você consiga faturar mais de R$5.000 por mês com aulas de yoga personalizadas. E eu sou a Patrícia Zillig e aqui vamos falar sobre um tema muito interessante, que é um tema que muitas pessoas falam que é: bom, eu já me formei, eu já fiz toda a minha formação como profissional, como professor de yoga, eu ainda preciso continuar estudando? Eu ainda preciso dar continuidade ao meu processo de estudos intensos? O que eu preciso fazer, né? Qual que é o primeiro passo depois que eu me formei como profissional de yoga? Preciso estudar mais? Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouco sobre essa questão de formação. Quando você tem o desejo, quando você quer se tornar um profissional de yoga independente da linha, você vai buscar uma formação profissional, independente de qual seja essa formação. Depois que você passa pelo processo de formação, tem algumas que são mais longas, algumas são mais curtas, enfim, cada metodologia, cada filosofia tem o seu tempo, né, o seu tempo de formação, e aí você passa pela formação, e aí você vai começar a ministrar aula. E depois disso, o que vai acontecer? A partir desse momento, o que você tem que continuar estudando, né? Então vamos lá. O que é estudar? Estudar é você continuar aprendendo algo novo para que você possa aplicar no seu dia a dia. Aqui nós falamos sobre estudos práticos, coisas que você pode colocar no seu dia a dia. Então, o que você pode estudar depois que você finalizou a sua formação, né? Que, na verdade, eu não acredito que é finalizar a formação. Na verdade, em yoga totalmente, você nunca finaliza. Você vai apenas se aprimorando cada vez mais, tá? Porque é um processo de conhecimento, é um processo de aprimoramento contínuo. Então, o que é ideal você fazer? Você verificar outras coisas, como será que você agora, né, está precisando melhorar às vezes a sua oratória? Será que você está precisando ali aprimorar a sua maneira de falar com o seu público? Será que você precisa aprimorar outras coisas, como por exemplo, você se organizar, ter a sua planilha financeira organizada? Então tem uma série de outras coisas que você, como profissional de yoga, mesmo depois que você faz a sua formação, que é interessante você fazer, que é interessante você estudar, que é interessante você entender para aplicar no seu dia a dia, tá? Então estudar é o quê? É você pegar algo, né? Estudo prático, algo que seja interessante para você, algo que você perceba que é necessário ali, que você tenha um gap, ou que você pode fazer ainda melhor, e colocar em prática de alguma maneira. Então você vai estudar isso. O que eu não acho interessante em estudar, tá? Vamos falar o seguinte: mas eu estudo por estudar. Então, por exemplo, se você estuda algo que você não vai aplicar na sua vida, será que realmente isso é um estudo interessante para você? Então, vamos pensar no seguinte: você vai estudar redes sociais. Você vai entender como é que funciona o Instagram, como é que funciona o Facebook, como é que funciona até mensagem para o WhatsApp. Legal. Você vai aplicar isso? Com certeza vai aplicar na hora de você falar com o seu público, na hora que você vai falar com seus alunos, com seus prospects. Então isso é algo que você vai estudar e você vai aplicar. Então é um estudo útil, é um estudo que vai ser bem interessante para você colocar em prática. Agora, se você vai estudar alguma coisa que não tem nada a ver com você, que não vai te trazer, assim, é só uma distração, será que realmente aquele estudo vai ser um estudo útil? Será que você poderia estar estudando outra coisa? Então, por exemplo, se você vai estudar a geometria de alguma coisa, tá, se você for apaixonado por isso, estude isso. Se você for aplicar, se for até por desejo, por exemplo, se você quiser estudar crochê porque é uma coisa que você quer fazer por hobby, legal, tá tendo uma utilidade naquele estudo porque você está aplicando aquilo que você aprendeu de alguma forma, nem que seja como hobby. Agora, se é alguma coisa que não faz sentido nenhum, que muitas vezes acontece, quantas vezes vocês já ganharam um curso? Ou algum amigo te mandou um link de algum curso, ou você ganhou um curso de algo muito específico, e aí você fala assim: legal, vou fazer esse curso porque eu acho interessante, eu ganhei e tal. Só que não tem nada a ver. E aí você fala assim: mas foi de graça.
Será que foi de graça? Quanto vale o seu tempo? Quanto vale a sua hora? Quanto vale ali você estar dedicando aquele momento, às vezes de um dia inteiro num curso que não vai te dar retorno nenhum? Nem retorno de conhecimento, nem retorno de aplicar como hobby, nem na sua profissão. Então, você estudar por estudar sem um propósito também não faz muito sentido para qualquer profissão. Eu não estou entrando nem no mérito se a pessoa que estava ali ministrando o seu curso ou sua aula era uma pessoa que entendia do conteúdo, nem nada disso. A questão é o quanto aquilo vai ser aplicável para você. Vou dar um exemplo. Tem várias coisas que eu gosto de pesquisar, que eu acho interessante e que eu poderia começar a colocar em prática. Então, por exemplo, eu gostaria muito de começar a ter mais plantas em casa. E aí, se eu comecei a dar uma olhada, a pesquisar alguns vídeos até um tempo atrás, né? Em como cuidar de plantas, né? Como você fazer com a terra e tal. Muito legal, achei bem interessante. Apliquei uma coisa ou outra. Tenho habilidade, dons para isso? Poderia desenvolver, naturalmente não tenho. Mas é algo que eu quero investir meu tempo nesse momento? Não, não é. Então é algo que eu não vou fazer agora, né? Pode ser que futuramente eu faça, mas agora não faz muito sentido eu fazer porque eu acredito que meu tempo ele é muito mais valioso e eu quero colocar com coisas que são mais aderentes. Eu sei que muitas pessoas gostam de mexer com plantas por terapia, porque é muito legal, mas no meu caso, eu gosto de colocar o meu hobby, esse meu tempo livre para outras finalidades. Então, é isso que você tem que pensar. Pensar em qual que é o estudo útil, o que é um estudo não útil, né? Então, o estudo útil é realmente algo que você vai aplicar, seja na sua carreira, seja na sua vida, seja um vídeo que você fez para saber como você fazer uma máscara facial. Mas se você aplicar aquilo, é legal, foi um estudo útil, porque você sentiu que a pele ficou mais reluzente e aquilo te deu mais autoconfiança nas suas aulas, enfim, pode ser um fator, né? Pode ser uma justificativa. Agora, se foi algo que você apenas ali colocou para você passar o seu tempo e não teve utilidade nenhuma, você poderia sim ter usado esse tempo de uma maneira mais construtiva. Eu não estou dizendo nem construtiva de sempre pensar em trabalho, tá? Mas pensar em como você está utilizando o seu tempo de uma maneira legal. Se aquilo que está estudando realmente vai trazer alguma coisa para você, nem que seja bem-estar, tá? Não é que você não pode, por exemplo, ficar no Netflix vendo uma série. Eu adoro fazer isso, faço. Mas o que está proporcionando aquele momento? Está proporcionando um momento de descontração, que eu consigo fazer analogias com coisas da minha vida real. Está proporcionando um momento de convívio ali com meu namorado, tá proporcionando um momento gostoso na hora que eu tô comendo, enfim, tem coisas que tá acontecendo. Então, é um estudo útil, né? Estudos, digamos, é um tempo ali útil que tô dedicando a algum tema que vai trazer uma coisa pra mim, que é um bem-estar, que é uma sensação gostosa, enfim. Então, tem que trazer alguma coisa interessante. Agora, estudo não útil é aquilo que você não vai aplicar de jeito nenhum, que você fez, que você dedicou um tempo ali e realmente não vai usar. Então, o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Então, a gente tem que pensar o que é um estudo útil e o que é um estudo não útil. Se a gente pensar em carreira, em professor de yoga, seja professor, professora, yoga, qualquer linha que você ministra, é interessante que você procure cursos, não só curso, tá? Estudos também pode ser em livros, pode ser em algum site, algum blog, alguns vídeos que você acompanha, né, na internet, mas que vão te proporcionar alguma resposta para coisas que você está vivendo. Por exemplo, eu gostaria muito de saber organizar a minha agenda para que eu perca menos tempo com o deslocamento. É uma coisa interessante, é uma coisa que é uma das maiores dores que eu vejo quando você fala em profissional de yoga, porque eu também tinha essa dor e muitos colegas de profissão também têm. Então, como é que você organiza a sua agenda para você perder menos tempo com o deslocamento? Né? Tempo e dinheiro. E aí você pode começar a ver pessoas que falam sobre o tema. Ou você pode começar a ver organização, você pode começar a ver como que as pessoas fazem isso, né? O que as pessoas que otimizam mais a agenda conseguem fazer, principalmente se tem uma rotina parecida com a sua, de se deslocar muito. Então, verifique pessoas que são parecidas com você nesses aspectos para que você possa aplicar na sua vida.
Mas tem muitas coisas que às vezes são um pouco diferentes, são aplicáveis. Então, por exemplo, você pode pegar alguém que trabalha com vendas, que está o dia inteiro na rua, que não tem nada a ver com filosofia de vida, não tem nada a ver com yoga. E essa pessoa pode sim trazer para você estratégias para que você possa aplicar no seu dia a dia da mesma maneira que ela aplicou. Então, dá para fazer algumas analogias aí. Pegue algum outro tema que você gostaria muito de trabalhar. Veja algum outro tema específico, como, por exemplo, o como você prospectar mais alunos, né? Alunos personalizados. Como é que você faz, como é que você se estrutura para isso, né? Aqui no meu canal eu falo bastante sobre questões relacionadas a como um profissional de yoga ele pode sim viver de aulas de yoga personalizadas, faturando mais de R$5.000 por mês com essa modalidade de aulas. E eu acredito que dá para ganhar muito mais porque eu já fiz isso e durante muitos anos e é possível, é viável. Então, como que você faz isso? Você tem que estudar. Como é que eu cheguei a esse ponto de eu conseguir faturar mais com aulas? Eu estudei, além de estudar filosofia, eu conhecia sobre vendas, eu comecei a conhecer sobre mídias sociais, e aí eu fui estudando uma coisa, estudando a outra, fui estudando prospecção, fui verificando o que funcionava, o que não funcionava. Estudei muito acompanhamento, principalmente porque eu venho de RH, então como fazer principalmente treinamento, como fazer esse acompanhamento pedagógico. Então também eu estudei um pouco mais sobre isso. E essa questão de estudar coisas que aparentemente são completamente diferentes do mundo do yoga me proporcionou sempre conseguir ter muitos alunos personalizados. Me proporcionou sempre ter mais liberdade financeira de viver de aulas de yoga personalizadas. Então, eu fazia essas escolhas, eu tinha a agenda mais cheia, principalmente porque eu não tinha muitos horários mais para aulas de yoga personalizadas, porque eu tinha muitas aulas em grupos e outras atividades que hoje eu percebo que eu poderia, né, ter menos, não que eu não deveria ter, mas eu deveria ter optado por ter menos, porque eu fazia muitas atividades que às vezes não tinham uma lucratividade interessante, e não só lucratividade, né, de retorno também de outras coisas, né, então retorno de desenvolvimento, e até porque eu ministrava aulas demais naquele momento, durante um período da minha vida. Então, mesmo sendo muita coisa de ramos separados, de mundos separados, eu usei tudo isso para condensar para fazer o PPA, né? Que é o programa PPA, que é constituído de preparação, prospecção e acompanhamento. Esses 3 pilares, eles vão sustentar você ganhar R$5.000 por mês com aulas de yoga personalizadas. E tem 2 valores muito importantes que eu também coloquei e falei, olha, isso aqui é muito importante para mim, é muito importante para todo mundo e é meio que um consenso em várias áreas. E são muitas coisas também que vieram dos meus estudos com gerenciamento de projetos. Sim, eu também atuei com gerenciamento de projetos, eu estudei isso, meu MBA uma das minhas formações foi nisso. E eu trouxe esses conhecimentos também para dentro da minha vida. Então, 2 valores muito importantes são que me baseiam nessas atitudes do que eu faço daqui por diante, de como eu conduzo os meus cursos, os meus eventos, o meu trabalho, as minhas aulas, são ética e responsabilidade profissional. Então, esses 2 valores são extremamente importantes. Ética no quê? Ética em você ser realmente verdadeiro, você ser realista, você poder falar aquilo que você sabe, não falar aquilo que você não sabe. Se você não souber, você buscar, né, saber antes de passar adiante. Então tem uma série de coisas que permeiam e a responsabilidade profissional está muito ligada à ética também. Ele é mais amplo, mas tem algumas questões de você, né, realmente, responsabilidade profissional é você estar preparado para você estar ali, né? Então, você, por exemplo, você não vai pegar um aluno que tem uma condição X, então pega, por exemplo, uma aluna gestante. Se você não tem certeza de como ministrar aula para aquela pessoa, como ministrar aula, o que ela pode fazer, o que ela não pode, existe uma responsabilidade profissional sua em falar, olha, vamos marcar a nossa aula para daqui a tanto tempo, porque eu preciso verificar um pouco mais para montar a sua aula, para ver o que você pode fazer, o que você não pode, tal.
E também você pode pedir uma orientação médica, tá? Então tem várias coisas que você pode fazer. Então tem uma responsabilidade profissional grande, porque se você faz alguma coisa que não deveria fazer, você pode sim ter um processo complexo. Você pode sim induzir um aborto de uma pessoa que está gestante, principalmente se ela tiver uma gestação mais delicada. E você pode sim ter impactos, às vezes, não tão positivos em algumas situações específicas. É uma responsabilidade profissional sua buscar saber, buscar estudar, para que você possa realmente ministrar uma aula que seja segura para você e para seu aluno. Então, isso tem a ver com responsabilidade profissional, né? Ah, mas como é que você sabe, como é que você aprendeu tudo isso? Muitas coisas vieram da minha formação e muitas coisas vieram das minhas outras formações de recursos humanos. Trabalhei em empresa durante muitos anos, né? Tenho a minha própria consultoria, fiz gestão de projetos, trabalhei com psicologia organizacional, então estudei isso, tenho uma base de como é que funciona a mente das pessoas, enfim. Então, todos esses conhecimentos, eles agregaram para que hoje eu pudesse fazer esse programa, esse PPA, né, de uma maneira muito coerente com o que eu acredito, com o que eu sei que pode e vai fazer com que os professores de yoga, independente da linha, consigam viver de aula de yoga personalizada, sim, como eu já fiz e como eu posso fazer e como eu faço. Então, é possível, sim, você colocar outros conhecimentos de outras áreas na sua vida. Então, é possível, sim, você estudar outras coisas e colocar esses conhecimentos no seu dia a dia, para que isso seja agregado no que você faz, tá? Mas tem que ter esse propósito, tem que ter esse penso. Então, o professor de yoga pode e deve continuar estudando, sim, e pode continuar estudando estudos que sejam úteis para você aplicar no seu dia a dia. E por que é tão importante você continuar estudando? Por que é tão importante você se atualizar? Você já deve conhecer várias pessoas que fizeram muitos cursos e depois pararam de fazer cursos, né? Fizeram uma formação muito boa, ou fizeram faculdade, pós, enfim, e pararam de estudar. Essas pessoas, elas podem, se elas não se atualizarem, elas ficam para trás no mercado de trabalho, né? Então, e na nossa realidade? Realidade de quem é profissional da área de yoga, que transmite uma filosofia de vida. Isso também acontece, tá? Por que acontece? Nós temos que estar atualizados às necessidades das pessoas naquele momento. Nós temos que estar cientes do contexto, o cenário atual. Então vamos pegar aqui o cenário atual. O cenário atual que muita gente ainda está trabalhando de home office, tem muita gente no modelo híbrido, que é o modelo de trabalhar part-time, né? Trabalhar em casa um período e alguns dias na empresa. Tem muita gente que já está, né, com vida normal. E como é que você atua com essas pessoas, né? Quais são as necessidades das pessoas agora que estão no modelo híbrido, ou que estão full-time home office, ou que elas estão com um processo de ansiedade maior. Não sei se vocês viram, não sei se acompanham as notícias, mas tem muitos estudos, não tem um só, mas eu vou só citar o da Fiocruz, que mais de 50% das pessoas que estavam em home office, que ficaram trabalhando em home office, buscaram alguma atividade integrativa, alguma atividade diferente. E entre elas, a que estava mais se destacando era yoga e meditação, enfim, né, a meditação isolada, né, do yoga, enfim, e o yoga como um todo. E outras também, pilates, enfim. Então, quer dizer, tem uma busca crescente por yoga. E se você aproveitar e souber do que está acontecendo lá fora, você pode usar isso a seu favor. Como é que você usa isso a seu favor? Tem uma questão séria de ansiedade, aí você pode buscar prospectar pessoas, né, entendendo essa questão da ansiedade. Você vai ler um pouco mais sobre o tema, né, e aí você pode falar, putz, agora que eu entendo como é que funciona isso, eu sei qual que é o pranayama, qual que é a respiratória que eu posso ministrar para esse aluno. Entender um pouco mais a realidade disso aqui, eu consigo trazer mais isso aqui. Então dá pra você usar esse conhecimento que você fala assim, mas isso aí é conhecimento geral, não é estudo. Tudo depende.
Você está apenas lendo aquela notícia ou você está transformando aquela notícia, aquele conhecimento realmente, né, aquela informação em conhecimento? Como é que se transforma esse conhecimento? Utilizando a informação. Utilizando a informação para alguma coisa. Se alguma coisa é você conversar com um aluno, é para você elaborar a prática de algum aluno, é para você conversar com um prospect. Então você entende melhor a realidade, porque você está atualizado, né? Então, e você estar atualizado também é importante. Você está atualizado, mas não só no sentido de ler informações, e sim de você saber o que está acontecendo e usar todo esse cenário a seu favor, tá? E aí você consegue elaborar ou estruturar algo muito mais condizente com a realidade do seu aluno, com a realidade da sua aluna, porque você sabe o que está acontecendo, até na hora de conversar, né? Então, na hora que você vai oferecer as suas aulas, você consegue fazer uma conexão melhor com aquele seu aluno ou com aquele seu prospect, porque você sabe o contexto, porque você entendeu o que está acontecendo naquele momento, quais são as necessidades daquele momento. Então, por que é importante, tão importante você estudar? Porque senão você também fica desatualizado. Muitas coisas acontecem muito rapidamente. Então, por exemplo, se você não se atualiza, fala assim, está todo mundo em home office. Hoje em dia tem um percentual muito grande de empresas no modelo híbrido. E como é que você pode atuar com esse modelo híbrido? Se o aluno está trabalhando só home office, ele está trabalhando no modelo híbrido. Então, será que ele também não quer o modelo híbrido de aula? Ele não quer aula presencial e aula online? E será que você já não tem que começar a oferecer para o seu aluno isso? Esse modelo que seja híbrido também das suas aulas, porque ele acredita ser interessante? E se realmente ele tiver uma necessidade muito grande e você não percebeu dele estar com outras pessoas, e ele pode, ao invés de fazer sua aula, ir para uma academia, porque você não chegou a conversar com ele, fazer acompanhamento dele e perceber que ele realmente queria estar numa aula em grupo presencial, é lógico, com todas as questões de segurança, se for permitido, enfim. Então, é necessário, você percebe que se você não se atualizar em algumas coisas, atualizar e conversar com os seus alunos, conhecer os alunos, você pode ficar para trás. Você pode deixar de aproveitar várias coisas interessantes para você. E outras coisas também. Se você não se atualiza, por exemplo, uma das maneiras de você continuar falando do seu trabalho, de você divulgar o seu trabalho de maneira até gratuita, são as redes sociais. Estou aqui falando com você agora através de uma rede social. Mais, na verdade eu tô falando com duas ao mesmo tempo, né? Tem aqui o YouTube, tem aqui o Insta, enfim. E aí se você pode somente mandar uma mensagem por lá, colocar a agenda aberta, colocar informações que sejam importantes, porque se você não está hoje nas redes sociais, se você não está hoje no mundo virtual, você meio que não existe praticamente, porque você vai ser muito no boca a boca, né? Ainda mais agora tudo fechado, as pessoas se locomovendo menos, então vai ser mais difícil as pessoas te conhecerem. E como é que você faz para entender como é que funciona as redes sociais? Você tem que estudar. Cada dia muda uma coisa diferente no Face, no Insta, no YouTube. Ontem mesmo, né, teve aquele problema aquele apagão aí, ficaram as 3 redes sociais fora, no Instagram, o Face e o WhatsApp. E todo mundo foi loucura, né? Então, enfim, e aí se você é uma pessoa que sabe, que entende como é que funciona as redes sociais, você estaria tranquilamente fazendo as suas divulgações, por exemplo, para outras redes, YouTube, Twitter, Pinterest, enfim. Só que aí você precisa atualizar e saber sobre isso, como que funciona cada uma delas, porque elas mudam muito rapidamente. E aí, se você não acompanhar essa mudança, o seu aluno pode no dia seguinte entrar numa rede social ou fazer alguma coisa e ver e ler exatamente o que ele gostaria o que ele estava precisando naquele momento. Ver uma técnica de um pranayama, ler um texto falando sobre qualidade de vida, gestão de tempo, texto esse que você poderia ter escrito. E aí esse cara pode começar a pensar em fazer aula com o outro. Porque você tem menos ou mais capacidade do que o outro? Não, porque o outro se comunicou, enquanto você não se comunicou. Não mostrou para as pessoas o que você conhece.
E a oportunidade de você mostrar o que você conhece, o que você sabe, não é apenas em sala de aula. E sim, começa antes. Começa no processo de você fazer as suas redes sociais. É aquele P da preparação, tá? Tem uma série de coisas dentro desse P da preparação, mas uma delas é você realmente aprender a se comunicar. E quando você se comunica, a pessoa sabe o que você sabe. Né? Ela vai saber, fala, putz, quando eu precisar de alguém que vai realmente falar sobre yoga, eu vou conversar com fulano. Porque ele tem consistência, ele tá ali sempre postando alguma coisa pra mim. Então tem uma questão que eu falo inclusive nessa parte de P, que é reciprocidade, né? É um gatilho mental importante que quando você entrega alguma coisa pra alguém, a pessoa tem a tendência de querer retribuir pra você. Por mais que você não tenha pedido aquilo. Então, a pessoa tem a tendência de retribuir. Quantas vezes aconteceu alguma coisa com você e você quis retribuir pra aquela pessoa aquele favor? Você deve ter alguns casos que aconteceram isso, né? De alguém que preparou alguma coisa muito especial pra você e você quer retribuir aquele favor, porque nós somos assim, né? Nós temos naturalmente essa questão da retribuição, né? Então, isso está dentro de nós. Quando você está ali nas redes sociais, passa uma informação interessante para alguém, ajudou alguém, a pessoa, quando ela for buscar um profissional de yoga, ele vai procurar você. Porque ele quer retribuir aquela mensagem que você passou para ele. Ou então, mesmo que a pessoa não faça yoga, quando alguém fala, eu tô pensando em fazer yoga, o que ele vai fazer? Tem um perfil na rede social, procura lá. É a Paty Zillig e ela ministra aulas de yoga personalizadas desse jeitinho aí que você tá falando. Inclusive, ela fez um post sobre ansiedade. Então, você percebe que a pessoa vai retribuir, por mais que você não saiba que ela está te retribuindo, porque você tá dando valor para ela. E redes sociais tem isso, né? Quando muitas vezes você tá fornecendo valor para a pessoa e você nem sabe, porque a pessoa só visualizou, não curtiu, não comentou, não fez nada. E aí, o percentual de pessoas que passam, que assistem os vídeos e não comentam nem curtem, é enorme. Às vezes chega a mais de 70%. Então, você não sabe exatamente a proporção das pessoas que você atinge. Mas você atinge e alguém pode retribuir para você com a reciprocidade mesmo que você não saiba, porque você está ajudando alguém, né? E sem contar, tem uma outra coisa, né? Ainda falando de redes sociais, a importância de você estudar sobre elas quem geralmente se forma na arte, né, dessa filosofia milenar que é o yoga, independente da linha que você atua, geralmente faz isso porque tem um propósito maior. E esse propósito maior, geralmente, é também você poder transmitir essa mensagem para mais pessoas. Então, se você for profissional de yoga, com certeza você está ali por um propósito maior, porque você queria transmitir a sua mensagem para outras pessoas. Então, se é isso que está acontecendo, se é dessa maneira que você está atuando, quando você vai estudar as redes sociais, você está estudando uma maneira mais eficaz, uma maneira mais direta de como você dar continuidade à sua missão de transmitir essa filosofia, esses ensinamentos, essa filosofia para mais pessoas de maneira mais assertiva. Então, olha só, o quanto é importante você estudar, você trabalhar a questão das redes sociais, tudo isso no P de preparação, que é a fase que você mais vai estudar ali para que você realmente consiga viver de aula de yoga personalizada, consiga faturar, ganhar mais de R$5.000 no mês, no mínimo, tá? Com aulas de yoga personalizadas. Você consegue faturar muito mais que isso, mas eu gosto de ser um pouco mais comedida, ensinar primeiro o básico bem feito. Faz ali R$5.000, sem ministrar muitas aulas, sem se matar, tendo qualidade de vida, porque eu preservo muito isso. Você tem que ter qualidade de vida. Para você ministrar qualidade de vida, você tem que ter qualidade de vida, tá? Então, esses são os principais benefícios de você continuar estudando, de você realmente continuar estudando e se aprimorando, porque assim você consegue transmitir a sua mensagem de profissional de yoga para mais pessoas. E isso é mais importante que qualquer outra coisa. Isso é missão. Missão de vida funciona dessa maneira. Quanto mais você continua transmitindo informação,
mais você vai dar continuidade à sua missão de vida de transformar a vida de outras pessoas. E isso tem um valor enorme, tá? Preço é uma coisa, valor é outra. Mas o valor de você transformar a vida de outras pessoas é um valor imensurável. É um valor que não tem como calcular. E isso você só faz se você estudar, se você se comunicar, se você continuar ali se aprimorando constantemente de como você dar o seu melhor, como você entregar o seu melhor todos os dias.